E o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu nesta terça-feira uma cobrança de 18 milhões de reais feita pela Fazenda Nacional contra Lula. A Receita Federal tenta há anos cobrar na justiça impostos não pagos pelo petista e por suas empresas em decorrência de ganhos possivelmente ilícitos na Lava Jato. Em defesa do fisco, o procurador Daniel Wagner Gamboa disse que as decisões do Supremo não inocentaram Lula nem anularam atos da Lava Jato. Gilmar Mendes, no entanto, atendeu a um pedido do petista e afirmou que quem não é condenado é sim inocente, além de atacar o procurador, dizendo que o mesmo demonstra alguma fragilidade intelectual ao fazer declarações sobre o tema em suas petições. O ministro do STF disse ainda que Gamboa se valeu de provas ilícitas para fazer a cobrança e que sua conduta pode ser considerada abusiva. Schelp. Pois é, o ministro Gilmar Mendes não apenas acatou, né, o recurso da defesa do Lula, como ainda passou um sermão no procurador da Fazenda. De fato, aqui o que me vem à mente, o que me vem à memória, é aquele episódio no ano passado, 2021, quando houve o julgamento da suspeição de Sérgio Moro e o ministro Gilmar Mendes chorou ao apresentar o seu voto, ao homenagear, dentro da sua fala para apresentar o voto, homenagear o Cristiano Zanin, que é o advogado do Lula, né? Ele chegou a dizer o seguinte, abre aspas, sem dúvida nenhuma, vimos um advogado que nunca se cansou em trazer questões ao tribunal, muitas vezes até censurado, incompreendido. E aí o Gilmar Mendes se emocionou e verteu lágrimas. E agora ele atende aí um recurso da defesa do Lula para evitar o pagamento aí de mais de 18 milhões de reais devidos em impostos. Lembrando também que o Cristiano Zanin é considerado, é aventado aí como um candidato, um forte candidato a uma vaga no STF no ano que vem, já que 2 vagas vão se abrir no ano que vem, caso o Lula vença as eleições. Você, Fiuza, 2 minutos e meio. Eu vou ver o debate amanhã só para ver o William Bonner. Tenho certeza que ele vai fazer isso. Eu vou assistir só para ver o William Bonner abrir dizendo: candidato, o senhor não deve nada ao fisco. Bonner, não vai falhar agora, né? Depois de tudo que você já fez. Então eu vou esperar. Amanhã o William Bonner, candidato, o senhor não deve nada ao fisco. O Lula é o caloteiro que não é caloteiro, é o criminoso que não é criminoso. E aí, só para comentar rapidamente o assunto anterior da arma. Nós estamos vendo, vocês já devem ter visto, né, um clipe, uma coisa assim. E eu fico chocado com os que aparecem no clipe e com os que estão em silêncio, muitos deles sabendo quem é o Lula. Claro, todo mundo sabe quem é o Lula, mas ficam caladinhos, porque não querem magoar alguém. Tudo bem. Aí o clipezinho é assim, eles fazem um gestinho de arma, aí fazem assim, não, aí transforma no L de ladrão. E, enfim, fazem essa pantomima. O Caetano Veloso, né? Caetano Veloso fala, arma não. Caetano Veloso já vestiu capuz de Black Bloc. Black Bloc não é pacifismo, Black Bloc é violência. Black Bloc mata. E Black Bloc já matou. É porque vocês, essas subcelebridades, vivem no sítio, na quarentena VIP. Você não tem nenhum compromisso com a realidade. É por isso que a população, né, que vocês diziam defender há tanto tempo, né, a democracia, a beleza, o povo, todas as poesias de vocês, todas as canções de vocês, muitas delas belíssimas, estão lá defendendo supostamente aquele despossuído, aquele humilde, aquele maltratado pelos gananciosos. São vocês, agora, que não têm conexão nenhuma com as pessoas que sofrem, nenhuma. Então, vocês estão aí no seu sítio, né? Agora, é engraçado o negócio do revólver, né? Porque aí não é revólver, é o L, que eles dizem que é de Lula. Eu achei que era de ladrão, fiquei na dúvida. Mas o negócio, então, é o seguinte, observando-se o que transcorreu no Brasil, que tem gente aí que ama a democracia querendo apagar, que nem fazia o Stalin, eu concluo o seguinte, essas subcelebridades, elas não têm problema com assalto. Elas tiram a arminha só porque elas acham que o assalto não pode ser à mão armada.
O resto pode ser. Passar para você, Ana, para o seu comentário sobre essa decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF, impedindo a cobrança de impostos de Lula e das empresas dele. Vamos relembrar essa cena que o Chalp mencionou há pouco, antes do intervalo, do momento em que o ministro Gilmar Mendes chorou em uma homenagem durante um voto dele ao advogado de Lula, Cristiano Zanin. Vamos acompanhar. Eu acho que falo em nome do tribunal de reconhecer o brilhante trabalho da defesa. Sem dúvida nenhuma, nós vimos um advogado que não se cansou de trazer questões ao tribunal, muitas vezes sendo até censurado, incompreendido. Mas ele tinha, vamos reconhecer, uma causa muito difícil, muito personalizada, e sofreu, inclusive, com este congraçamento, procuradores, juízes e mídia. Nós temos que reconhecer, e acho que nesse ponto nós fazemos, eu faço, ministro Cássio, ministra Carmen, ministro Lewandowski, ministro Fachin, todos que já tiveram oportunidade de advogar, eu acho que faço na pessoa do Dr. Zanin uma justa homenagem. A advocacia brasileira. Prometi que ia te passar, Ana, mas o Augusto está chamando aqui. Diga, Augusto. Não, é que eu fico emocionado, viu? De tão fofo que é o Gilmar Mendes. Então eu fico embargado porque é bonito saber que no peito de um juiz parcial também bate um coração. Só isso. Emocionada aí também, Ana? Augusto, a causa é difícil porque não há leis nem jurisprudência para salvar um ladrão corrupto. A verdade é essa. Por isso que a causa era muito difícil. Porque não há leis, não há constituição no mundo que dê respaldo ao que o corrupto mais nefasto da nossa história política fez. Não tem lei para proteger. Então, eles tiveram que criar, né, a sua própria jurisprudência, o seu caminho, pavimentar o caminho de liberdade para o ex-presidiário. E aí, Augusto, entra também aquilo que nós já comentamos aqui nos Pingos algumas vezes e que aconteceu aqui nos Estados Unidos também. Quando você desumaniza o seu oponente político, você chama de nazista, de genocida, de fascista, de homofóbico, de transfóbico, de racista. Quando você aplica esse tipo de falácia, esse tipo de mentira, quando você desumaniza na alma uma pessoa, e todos sabemos que tudo isso é mentira, o presidente Bolsonaro não tem nada disso, aí vale tudo para salvar a democracia. Vale até ministros, não juízes, porque eles não são juízes, eles se fantasiam de juízes, mas eles são militantes políticos. Aí vale tudo para salvar a democracia do dito novo nazista, novo fascista, né? Então, muita gente que reclamou aqui nos Estados Unidos e que reclama no Brasil da compostura do presidente Donald Trump, do presidente Bolsonaro, o problema é que a postura que os dois tiveram, não estou comparando os dois no sentido de políticos, são totalmente diferentes, mas o cenário político é muito parecido. Esse tipo de postura, né, que não tem tanto filtro, mas tem uma realidade posta diante dos olhos das pessoas, esse tipo de postura expôs as vísceras do establishment, do deep state, de uma maneira que o eleitorado não consegue desver mais, não consegue mais olhar para um STF com isonomia, não, eles são imparciais, eles são juízes decentes.
Hoje ficou tudo muito escancarado, graças à eleição de Donald Trump em 2016 aqui nos Estados Unidos e de Jair Bolsonaro em 2018 no Brasil. Eles vão continuar passando de todos os limites e nós vamos continuar dentro das 4 linhas cobrando do senhor Rodrigo Pacheco que esses homens sejam parados e impedidos constitucionalmente diante de tantas atrocidades contra a nossa Constituição, contra a nossa história e contra o nosso futuro. Você, Fiuza, 2 minutos. Vitor. Augusto. Ana. Desculpa a emoção, estou muito emocionado, espero que não tenha aparecido a marca aqui. Eu estou muito emocionado porque me lembrei agora de uma novela chamada Que Rei Sou Eu, do Cassiano Gabus Mendes, que criava os conselheiros do rei, figuras tétricas, nojentas, assim, objeto do repúdio por serem asquerosas, assim, caricatas, né? É claro que era um show de interpretação do Oswaldo Loureiro, né? do Dória. Eu estou com o João Dória aqui na minha cabeça, mas era um grande ator. E era o seguinte, eles ali, o Cassiano Gabus Mendes retratou o que poderia haver de mais asqueroso, né? Daqueles personagens mais desprezíveis, mais desgarrados da realidade, né? Que tem em si o desprezo ao que se passa à sua volta. E essa cena é exatamente isso, né? Ela lembra exatamente Jorge Dória, grande Jorge Dória, era o conselheiro Vanoli Berval, né? Era assim, aquela caricatura de prepotência, né? Aquele ser asqueroso, e que era divertidíssimo, porque você olha como a dramaturgia faz, né? Você olha e fala assim, é tão absurdo que na dramaturgia apaixonante, porque você pode ali justamente sublimar, né, aquela revolta. Só que nós estamos vendo isso ao vivo, nós estamos vendo isso de verdade, nós estamos vendo isso na Suprema Corte brasileira. Esses personagens absolutamente desconectados da vida nacional. Por isso é que eles ficam chateados, que aparece, olha, onda de ódio, STF vergonha nacional. Mas não fiquem chateados, porque esta reação é legítima, porque vocês são uma caricatura. Porque o ministro Gilmar Mendes, ao chorar para defender o advogado de um réu, sendo esse réu o Lula, ele não tem qualquer vestígio de noção do que o país passa. Ele não tem qualquer vestígio de compaixão, né, com o que as pessoas passam e passaram no período Lula. Ele não poderia fazer isso, né? Isso é um abuso, evidentemente, isso também é uma falta de compostura e de decoro, e eles fazem, porque eles estão acima de tudo, como estavam os conselheiros da rainha, do Cassiano Gabus Mendes. Por isso era tão divertido, porque era absurdo, porque eles se colocavam acima de tudo e terminavam muito mal, né? Como todo vilão tem que terminar.